Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo, eu quero, em alguns minutos aqui, trocar uma ideia com você que quer se aventurar pelo maravilhoso mundo da música. E uma das coisas um dos pilares, né, desse universo que é tão bonito e ao mesmo tempo tão complicado, tão complexo e às vezes até frustrante é o que fazer para adquirir o seu primeiro instrumento musical, né? Existem alguns passos que a gente tem que estar levando em consideração para que não venhamos ter um primeiro contato conturbado com o instrumento. Então a escolha de um bom instrumento, a escolha da sua proposta musical vai depender basicamente da escolha do modelo do seu instrumento. Porque cada estilo musical existe um modelo de guitarra que se aplica melhor. Por exemplo, no jazz você vai ter muitas aplicações de guitarra semiacústica. No blues você vai ter muito Stratocaster e Les Paul. E dentre tantos os estilos musicais, alguns desses modelos aqui atrás, eles vão estar fazendo melhor a apresentação do seu timbre, do seu som dentro daquele estilo musical. Alguns pontos que a gente tem que levar muito a sério é a escolha do instrumento em primeira instância, né? Definir o instrumento que você quer, o modelo que você quer entre Telecaster, Stratocaster, Super Strato, Les Paul, que é esse do meio aqui. Então você tem que descobrir primeiro o que você quer fazer, o que você quer tocar, né? O estilo musical que mais te agrada. Decidido isso, aí a gente passa para as questões estruturais do instrumento, né? Um bom instrumento ele tem algumas características que a gente precisa observar em primeira instância. É necessário que eu pegue essas características de um bom instrumento e traga para a minha escolha. Por exemplo, a construção do braço do instrumento, se ele não tem empenos, se ele não tem ele não está torto, né? Porque às vezes a gente acostuma com a ideia de que o instrumento ele vai estar só com o braço ou arqueado para baixo ou arqueado para cima. E na maioria das vezes também esse braço ele pode ter problemas nessa posição aqui, que é onde você vai ficar com a sua mão no headstock, que dá no braço da guitarra, e isso pode trazer problemas. Outro ponto é a construção do instrumento em si, né? Questão de colocação dos trastes, alinhamento de braço e corpo, o acabamento dessa junção ali onde essas duas peças se encontram, a fixação dessas peças. Então nós temos que saber muito bem e olhar também muito bem esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença na construção de um instrumento. Dado que um instrumento que tem uma construção que não foi muito bem colocado, o braço no corpo da guitarra, tá torto essa junção, não tá legal a planicidade das peças onde elas se encaixam ali, isso tudo vai acarretar problemas na execução do instrumento depois. Então é sempre bom nós primeiro decidirmos qual modelo queremos. Depois de escolher o modelo que nós queremos, buscar o melhor instrumento possível, um que tenha uma boa colocação de ponte, para saber se essa ponte está alinhada com o braço do instrumento, está no centro do braço direitinho, está centrado junto com o braço, ver questões da qualidade de tarraxa, captadores, potenciômetros, tudo isso vai influenciar no resultado final do meu som. Embora em alguns casos, como no caso dessa guitarra preta aqui, ela é uma Memphis, uma MG32, uma guitarra que eu já tenho ela há alguns anos e gosto muito dessa guitarra. Embora seja uma guitarra de entrada, como quando eu voltei a tocar, né, foi a primeira guitarra que eu peguei, então é uma guitarra que eu gosto muito dela. A construção dessa guitarra é uma construção bacana, né? Não vou dizer uma construção excelente, mas é uma construção bacana e isso me fez fazer upgrades nessa guitarra. Mais para frente eu espero poder estar trazendo tudo que foi feito nela, que como troca de tarraxas, eu cheguei a arrancar o braço do lugar para regular direitinho.
eu fiz troca de ponte, que era ponte 6 parafusos de fixação, eu coloquei ponte 2 pivôs nessa guitarra. Então alguns modelos de guitarra, ainda que seja uma guitarra de entrada, são bem bacanas para você estar fazendo esse tipo de trabalho, fazendo upgrades nesse tipo de equipamento. Essa guitarra acima dela é uma Washburn, uma RX25, que também passou por algumas mudanças, eu troquei a captação dessa guitarra. Então, na maioria das vezes, você escolhe um instrumento bem construído e depois você tem a possibilidade de dar algumas mudanças, né? Fazer alguns upgrades nessas guitarras a ponto de torná-la melhor para a sua tocabilidade e também trazer para você a característica que você busca no instrumento. Lembrando que o instrumento ele é uma extensão de expressão do corpo do músico. Então, é sempre bom que eu tenha um instrumento bem regulado, que eu tenha um instrumento bem cuidado e que eu tenha um instrumento que esteja em condições para que no momento que eu precise dele, ele consiga me atender da melhor maneira possível. Então agora a gente vai dar uma olhada aqui, eu vou pegar uma das guitarras ali para a gente estar observando algumas coisas nela e trocando alguma ideia a esse respeito aí do que a gente deve observar num instrumento desse quando a gente for fazer a escolha pelo nosso instrumento. Vou pegar essa criança aqui, uma guitarra que eu gosto muito dela, uma Washburn RX25 com microafinação. Uma guitarra muito bacana, muito bem construída, braço muito confortável, um peso muito bom, razoável, não é aquela guitarra pesada demais, não é uma madeira pesada, é uma madeira bem leve até por sinal. E a sonoridade que essa guitarra proporciona, né, é muito gostosa de se ouvir, né? Ela dá grandes possibilidades de ter uma variação, tocar uma variação de ritmos com ela, porque é uma guitarra que a estrutura dela, o modelo dela permite essa variação entre estilos musicais. Então, como eu estava dizendo, o interessante numa guitarra quando você vai observar, né, para efetuar a compra, seria primeiro você ver a questão dos acabamentos, pintura, você observar bem aonde a guitarra tem as suas partes de ferragens, né? As ferragens da guitarra estão fixadas, se esses aqui, como é 2 pivôs, se esses 2 pivôs estão bem firmes, se a questão estética do acabamento do próprio rebaixo no corpo do instrumento tá bem feito, porque, cara, isso aqui é o que vai aparecer junto com você, tá? Isso daqui vai ser, como é que eu posso dizer, vai ser o adereço da sua apresentação. O músico executa e isso daqui, essas cordas, captadores e madeira, ela é a extensão da sua criatividade, ela é a extensão da sua expressão de arte. Então, feito isso, depois de olhar captadores, a fixação dos captadores, ponte, esses botões aqui, esses knobs, na hora de testar a guitarra, ligar ela, virar para um lado, virar para o outro, abre todo o volume, fecha todo o volume, abre todo o tone, como essa guitarra só tem volume tone, abre essa pontezinha, essa chavezinha seletora, toque com ela em todas as posições para você ver a junção dos captadores. Depois disso, também observar questões tipo tarraxa de instrumento. Isso aqui é muito importante porque é a alma do negócio da guitarra, é a afinação que ela mantém, que ela consegue manter. Então um bom instrumento ele sempre vai te favorecer uma boa afinação, uma rápida afinação, sem muitos problemas para afinar, porque tem instrumento que você afina e você começa a tocar e ele perde a afinação. Então isso pode ser tarraxas, isso pode ser alinhamento de braço e corpo. Outro ponto que também nós temos que olhar e é importantíssimo, porque se você for precisar fazer um reparo depois de adquirir um instrumento, nesse quesito que eu vou falar agora, você vai gastar bastante dinheiro, cara, que são os trastes da sua guitarra. É bom e interessante nós entendermos que trastes, primeiro, você escolhe o modelo que você quer, o que melhor se adapta à sua mão, mais fácil para você estar tocando. E depois disso você vai ver o acabamento, a junção desse carinha aqui, do traste, com a madeira. Eu já cheguei a ver instrumentos que você olha, você vê que o traste está um pouco acima, ele tem um finalzinho
ele é como se fosse um Tzinho, ele encaixa na madeira, então a parte de cima dele é mais larga para não passar para dentro do suco, né, do rasgo que eles fazem na madeira. Então tem instrumento que você começa a ver que não foi bem pensado isso daqui na hora de colocar no braço do instrumento, e isso traz problema, traz desconforto, pode fazer a sua guitarra trastejar, né? Então é sempre bom nós termos um instrumento com o mínimo possível para se fazer de regulagem depois, assim que você adquire um instrumento. Então, basicamente, assim, o que nós temos que observar são as ferragens do instrumento, se são de boa qualidade, você observar se a ponte, tarraxa, captadores, potenciômetros, chave seletora, no caso dessa guitarra que ela tem uma ponte Floyd Rose, se ela se movimenta como deveria se movimentar. Outro ponto importantíssimo é esse carinho aqui, esses 4 carinhos aqui, porque esses caras vão manter eles vão manter dentro da estrutura da sua guitarra o alinhamento do braço e do corpo do instrumento. Tá? Isso é muito importante para que você tenha uma boa ação de cordas. Ação de cordas é a altura da corda em relação ao braço do instrumento, que é o que vai te proporcionar conforto na tocabilidade do seu instrumento. Feito tudo isso, depois de observar ferragens, potenciômetros, se são de boa qualidade, se estão bem fixados no seu devido local, chave seletora, liga o instrumento, afina, faz alguns acordes no seu instrumento e vai tocando e vai executando uma canção, um solo, e depois confere de novo a afinação do seu instrumento. E confira isso algumas vezes durante o período que você estiver testando o instrumento, porque nesse momento você vai detectar alguns problemas. Questão da afinação do instrumento. Por que isso é importante? Como eu disse, é a alma do instrumento. Não adianta ter um instrumento bonito que não consiga soar bem. Não adianta ter um instrumento bonito que não seja confortável para se tocar. Não adianta ter um instrumento bonito que não te traz aquela sensação de satisfação na execução daquilo que você se propõe a fazer. Então essas são algumas observações, né? Porque na maioria das vezes, quando a gente vai comprar a nossa primeira guitarra, a emoção fala mais alto e a gente deixa se levar pela estética. A gente se leva pela cor que a gente acha bonito, a gente se deixa levar pela até conversa do vendedor, que a finalidade dele é vender, né? Somente vender na maioria das vezes, a não ser se o cara seja seu amigo, e aí ele vai conseguir te dar uma ideia legal. Eu falei, cara, essa guitarra é até bonita, mas não tá legal, olha só esse detalhe. É raro isso acontecer, tá? São negócios, infelizmente, negócios são negócios, amizades, na maioria das vezes é a parte. Então, é muito bom que eu observe todos esses grandes detalhes, né? Pode passar desapercebido pela emoção do momento da aquisição de um instrumento. Às vezes você gosta de um determinado modelo, demorou para achar aquele modelo, quando acha você quer comprar logo. Por que eu estou dizendo isso? Eu tive uma Les Paul, eu gosto muito do modelo Les Paul, embora eu fui convencido por alguns amigos, né, a adotar também o modelo Strato e Telecaster para poder tocar com eles. Eram modelos assim que eu via, mas não me chamava a atenção, sempre gostei mais de Les Paul. E aí eu comprei a minha primeira Les Paul na emoção, cara. Quando eu cheguei em casa, com o tempo que eu fui ligar, eu fui observar que os captadores da guitarra, eles tinham altura diferente, ganho diferente. Eu fui observar que alguns pontos na guitarra não estavam tão legais quanto deveriam. E como foi uma negociação feita assim, um instrumento comprado de segunda mão, depois de negociado não tem como voltar. Então é o chamado prejuízo, é o impacto que você toma ali de prejuízo, que é desnecessário quando você observa esses pontos. E é muito bom que observemos bem esses detalhes para a aquisição do nosso primeiro instrumento. Muitas pessoas, por ter o seu primeiro contato com o instrumento conturbado, um instrumento de má qualidade, muitas pessoas até desistem de tocar, cara. Desistem do sonho de ter e tocar um instrumento devido a, cara, eu tive uma guitarra que não era tão boa, pô, eu ia tocar com o pessoal, a minha guitarra não soava tão bem quanto a guitarra das outras pessoas lá que a gente tocava junto,
E assim vai, mano. Um instrumento mal regulado é um instrumento que não vai te trazer conforto, pode te trazer problema de saúde também, como você vai precisar fazer mais força. Então, há um risco maior de tendinite, embora com um instrumento bem regulado e um instrumento mal regulado, você também tem o mesmo risco, porém com um instrumento mal regulado, pela execução de mais força, para você conseguir tocar, você vai sim estar mais propenso a adquirir tendinite, cara. Então, alguns cuidados a gente tem que estar tomando no início da nossa jornada musical para que ela dure pela vida toda, ou pelo menos pelo tempo que nós desejarmos, né? Porque música é uma paixão solitária. Infelizmente, essa é a grande verdade. Você compra seus equipamentos sozinho, você treina e aprende e vai, né, na maioria das vezes está tocando sozinho em casa, ensaiando, ou com a backing track, ou compondo, ou treinando uma técnica que você queira desenvolver. O play em si, aquele momento que todo mundo sonha em chegar e tocar e ser visto, na maioria das vezes é muito menor do que toda essa caminhada silenciosa que você desenvolve aí no seu dia a dia. Então, a aquisição de um bom instrumento, a montagem de um bom plano de estudo para o seu instrumento, tudo isso vai influenciar muito na sua satisfação e no resultado final da sua jornada musical. Então, esses são alguns pontos aqui que eu gostaria de ressaltar na escolha de um instrumento. Espero que possa estar ajudando alguém que esteja iniciando aí, né, nesse universo da música, esse universo tão bonito e complexo, né? E, cara, cada dia aparece uma novidade, alguém aí que com uma técnica nova, uma execução nova e que tanto fascina todos nós que gostamos desse bendito instrumento chamado guitarra, mano. Isso aqui é muito bom, é uma terapia, é uma forma de expressão, é uma válvula de escape, né? Na maioria das vezes, pra gente chegar em casa cansado, você pega seu instrumento, toca, a mente já dá aquela aliviada. Então, lembrando, música é uma das poucas atividades na vida do ser humano que faz com que ele execute, use ao mesmo tempo os dois lados do cérebro. Então, também é uma boa fonte para você manter a sua mente saudável, ter uma vida musical ativa, de forma que, se é bom para o cérebro, faz bem para o corpo e vai acabar trazendo melhor qualidade de vida, tá bom? Então vamos ficar atento aí nesses pontos para a gente escolher um bom instrumento e não se deixar levar somente pela estética ou pela emoção da aquisição de um instrumento novo ou usado, primeiro, segundo ou terceiro instrumento. Não deixemos a emoção falar mais alto. Vamos pela razão para escolhermos bem o nosso instrumento, que vai ser o nosso companheiro aí por uma boa parte da jornada das nossas vidas.